das pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre esse lance da herança, o que acontece nas famílias e depois a pessoa acaba sendo penalizada nesse sentido. Certo. Primeiro eu quero, que vai casar com isso também, dizer algo sobre o que você falou aqui, que as pessoas falam assim, mas por que eu vivo isso se Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim? Eu mesmo tinha essa ideia, Já não levou lá as nossas dores, o nosso sofrimento, as enfermidades. Jesus levou, sim. O que a gente precisa entender é algo que é muito poderoso, né? É que ele já levou tudo isso lá na cruz do Calvário, que é o livre-arbítrio. O problema somos nós. Porque imagina, você vive uma vida toda, como você falou aqui, com uma cultura familiar. Lá no meio familiar, para você, o que era feito era tudo normal. Adulterar, fumar, usar droga, era tudo normal. Aí de repente você conhece a Cristo e você que entende que isso não estava só destruindo seu corpo, mas estava destruindo sua alma, estava destruindo sua família. Então você começa a se posicionar para fazer o caminho oposto de tudo aquilo que você aprendeu. Então você passa a não trair mais a esposa ou o marido. Você passa a não mais ficar aprisionado no álcool. Você passa a não fumar mais. Você começa a fazer um caminho oposto. E é aí que vem as guerras espirituais muito grandes, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, é muito interessante, porque o que Deus precisa mudar em nós é a nossa mentalidade. Sabe, Magno? Por quê? Quando Deus ele envia Moisés para resgatar o povo de Israel lá do Egito, como que era a mentalidade deles? De escravo, tá? Quem que implantou essa mentalidade no povo de Deus? Quem? Faraó. Porque Faraó, ele via aquele povo, o olhar que Faraó tinha sobre o povo não tinha sobre eles próprios. Faraó via eles povo forte, sabe? Um povo que queria render muito para ele, mas aquele povo não via a sua própria força. Não via por quê? Porque a mente deles era a mente de escravo. E tem muitas pessoas que não acreditam na sua própria mudança ou na sua própria transformação porque a mente dele está cativa. Ele não entendeu que Jesus já morreu na cruz do Calvário e ele tem o livre-arbítrio para se posicionar espiritualmente e buscar em Deus, como eu disse aqui, a força para vencer isso, porque é Deus que nos dá a força. Sabe o que é muito interessante da saída do povo de Israel do Egito? É que eles tinham um caminho mais curto para ir, só que lá na frente eles encontraram uma batalha, tá? E Deus entendeu que eles não estavam preparados para encontrar aquela batalha, então Deus encaminha eles para o deserto. Qual que era o propósito de Deus com o povo de Israel no deserto? Na minha concepção, né? Cada um tem uma visão diferente. Era se revelar àquele povo. E por que Deus queria se revelar àquele povo? Olha a forma que Deus se revelou com aquele povo, né? Colocando uma nuvem para proteger eles do sol no deserto, colocando lá uma coluna de fogo à noite para aquecer eles, trazendo maná para eles. Olha que Deus mostra ali para eles a proteção, né? A direção, a provisão. Deus mostrando tudo isso para eles. Mas como que era a mentalidade daquele povo? Mentalidade de escravo. Qual que foi o resultado daquela geração, pastor Elias? Meu Deus. Aquela geração não entrou no propósito de Deus na terra prometida. Por conta da mentalidade deles. A próxima geração entrou. Então, o que é que nos impede de receber a libertação de Deus? A nossa ignorância. Por isso que eu digo, na minha concepção, a base de uma libertação é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu olho para mim, quando você chega e fala assim para mim: olha, pastora, na minha concepção você é isso, isso e isso, você precisa mudar isso aqui. Aí é uma pessoa falando: isso aqui é levante do inimigo. Aí de repente o Elias, aí de repente a fulana, aí de repente a Tertana. Poxa, tem alguma coisa errada aqui comigo? 5 pessoas falando a mesma coisa? Então eu preciso olhar para isso. Olhar para o quê? Para a verdade que está querendo saltar diante dos meus olhos. Certo. E a partir do momento que eu olho para isso, Magna, e eu mudo o meu comportamento, eu tô fechando uma porta no mundo espiritual. O diabo já não tem mais autonomia para atuar na minha vida. Sobre aquele casal que eu falei, qual que era a porta da vida daquele homem? A ira.
a ira. Ele era um cara irado. Mas quando ele viu o casamento dele indo embora, ele se colocou na posição. Ele entendeu que ele precisava mudar. Ele entendeu que aquilo ali estava destruindo o seu casamento. Aí eu perguntei para ele, tá, isso vem de onde? Como que brotou em você? Desde quando você entende que você é um cara assim? Ele falou assim, como diz a minha esposa, eu sou os gêmeos do meu pai, sou igual ao meu pai. Aí eu perguntei pra ele, olha só as origens. Falei pra ele, como que era o casamento dos seus pais? Uma destruição. Você cresceu vendo seu pai tratar como a sua mãe. Como eu trato a minha esposa. Aí eu falei pra ele assim, tá. E como que você via toda aquela cena? Tava bom pra você? Você se sentia feliz? Não, pastora. Eu chorava muito. Teve dias eu entrar debaixo da cama pra chorar. Eu falei assim, e como será que seus filhos reagem vendo tudo isso? Aí ele desaba, começa a chorar. Tem horas que a gente tem que levar a pessoa a olhar pra isso. Mas as pessoas só conseguem olhar pra isso, Magno, muitas delas, só quando acontece algo assim. Porque enquanto o diabo ele trabalha muito forte no orgulho. É algo terrível. Muito forte no orgulho. E enquanto tem o orgulho ali, o Espírito de Deus não pode trabalhar. Mas não é porque ele não tem poder para trabalhar, porque ele não tem oportunidade. Ele não é como o ladrão que chega chutando a porta da tua casa, roubando o que você tem. Ele quer que você decida. Porque a partir do momento que você decidir, meu irmão, aí é anjo de guerra que desce para pelejar em seu favor. E desce mesmo. Daniel, quando fala da oração de Daniel, é poderoso, né, pastor Elias? O cara orando 21 dias por uma resposta de Deus, não chega. Mas daí no 21º, o anjo chega e ainda fala para ele, a Bíblia diz, você não tem noção da guerra que estava no mundo espiritual. Sabe o que é isso, Magno? Imagina alguém que tá aí do outro lado assistindo aqui agora. Tá fazendo sentido para ele o que a gente tá dizendo aqui. Quem sabe tá sentado assim, ó, no sofá da casa dele, olhando pra TV e falou assim, meu Deus, eu preciso mudar isso. Só esse pensamento dele, só essa fala dele já abriu uma fenda no mundo espiritual. Já, não é pra ficar assustado não, já começa a ressuscitar até o gigante que tava adormecido. Opa! Quem é esses dois aí que tá mexendo em algo aí que eu já tinha estabelecido o meu governo? Entendeu? O mundo espiritual, ele é muito poderoso. Ele é muito forte. Muito forte. Inclusive, né, pastor, eu queria que você... eu não sei como que diz na Bíblia, mas diz que os anjos ficam ao nosso redor e os inimigos ficam ao derredor, é isso, né? E protegem a gente dessas tentações diárias e... não só diárias, mas minuto a minuto, né? Que protege. Aí eu queria também que o senhor falasse a respeito dessas brechas. Aonde que essas brechas acontecem para que o inimigo consiga nos atingir, mesmo sabendo que tem anjos ao nosso redor? Claro. Eu ouvindo a fala da pastora Dani, eu queria acrescentar isso. Fica à vontade. Que quando você não se posiciona para dominar, alguém vai se exercitar para dominar você. Entende? Ou você se posiciona para dominar, ou você será dominado. Essa é a grande verdade. E, pastor, mas isso não é egocêntrico? Isso parece não ser concentrador? Não. Desde o Éden, o Senhor disse que tudo quanto havia no Éden, desde o Adão, né? Deus chamou Adão e o colocou lá para que ele exercesse domínio. Então, aonde não existe um domínio, um posicionamento de uma pessoa que se posiciona em Deus para não querer mais, primeiro, ser o mesmo, né? Não querer mais carregar o velho homem consigo. Quando esse alguém não se posiciona para uma libertação, para um encontro de verdade com Deus, o inimigo vai dominar. A grande verdade é isso. Vai imperar, vai dominar aquele ambiente.
E um homem que de fato não passou, não se entregou, não viveu uma transformação, é alguém que vai carregar pontas, né? Vai carregar tantas coisas do velho homem que vai dando liberdade para que o inimigo acesse. E nós chamamos isso no campo da libertação de brechas. São portas, né? São portais que a gente vai abrindo, né? Por conta de coisas que a gente carrega do velho homem ainda e que vão abrindo. Vamos pegar aqui uma ideia, por exemplo, de alguém que tem uma porta, a porta da mentira. Uma pessoa que vive mentindo, ela está abrindo uma grande porta de acesso para que o inimigo entre na vida dela e faça um arrombo, né? Uma pessoa que vive passando os outros para trás, um trambiqueiro, né? Aqui numa linguagem mais vulgar, é alguém que tem um portal. Esse alguém tem uma porta de acesso, o inimigo vai entrar na vida dele. Alguém que não ora, essa é uma porta aberta e das gigantes, porque nós temos um princípio de orar, nós precisamos orar. A palavra de Deus, em todo o tempo, ela nos ensina que a gente precisa orar, e não é só no dia que vai para a igreja, é orar sem cessar, não pode ter intervalo. Pastor, mas eu tenho que ficar de joelho 24 horas? Não é a religiosidade, não é nenhum tipo de rito, né, não pastor? É rito, exatamente. Mas eu posso estar orando no Espírito. Eu estou caminhando, eu estou falando com Deus, Dani. Às vezes as pessoas encontram a gente na rua e dizem, esse cara tá doido. Ou a gente está cantando, a gente está orando, está falando com Deus ali, né, em espírito, de modo a estar conectado com Deus, não deixando de jeito nenhuma porta aberta, ocupando a nossa mente. O apóstolo Paulo diz que a gente precisa ocupar a nossa mente com tudo que é puro, com tudo que é santo, com tudo que é agradável, né? Com tudo que edifica. Se existe algum louvor nisso, então nisso me glorificai, diz a palavra de Deus. Então, já diz por aí um provérbio, né? Uma fala aí que mente vazia é oficina do inimigo, né? Então a gente precisa ter uma mente ocupada pela presença de Deus. A gente precisa fechar essas portas para que o inimigo não encontre acesso, porque se ele encontrar, ele vai acessar para um arrombo. Isso aí a gente percebe que o dia a dia nosso vai deixando, atitudes nossas vai deixando essas portas abertas. Aí, pastores, eu queria, como vocês falam muito sobre o mundo espiritual,